Olá, chegamos então no último vídeo de preparação para o SAEB. Nesse vídeo você terá uma resolução comentada das questões do último simulado SAEB Santa Catarina para a terceira série do ensino médio 2025. Com ele também você pode se preparar para o Enem, vestibulares e concursos públicos. Desejo a todos bons estudos. Questão número 1. Observe o gráfico de uma função do primeiro grau. A reta intercepta o eixo y no ponto 0,3, que seria esse ponto aqui. Vou selecionar ele. Ponto de coordenada 0 no eixo x e 3 no eixo y, né? E passa pelo ponto 2,7, que seria esse ponto aqui de coordenadas no eixo x igual a 2, e y no eixo y. Então vamos destacar esses pontos aqui. Este ponto aqui ele tem coordenada 2, 7. A gente sempre coloca a coordenada no eixo x primeiro e depois a coordenada no eixo y. E este ponto aqui tem coordenada 0 no eixo x e 3 no eixo y. Esse ponto aqui tem essas coordenadas, né? O coeficiente linear é o ponto em que a reta corta o eixo y. Sabemos que é igual a 3. Portanto, o coeficiente linear é igual a 3. Né? Relembrando que uma reta, ela sempre tem essa forma aqui, y igual a mx mais b, já deixei aqui antecipado para nós discutirmos isso, né? Em que m é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Então, ali do desenho, ali a gente já vê que a reta corta o eixo y no ponto b igual a 3, portanto, o coeficiente linear é 3. Agora falta achar o coeficiente angular. O coeficiente angular é a inclinação da reta. Quaisquer dois pontos da reta servem para calcular a inclinação, porque a inclinação da reta é sempre a mesma, ela não muda. Então nós vamos pegar aqui e vamos formar um triângulo para calcular a inclinação desse triângulo, a tangente desse ângulo, né? Vou pegar aqui, traçarmos aqui essa outra linha. Então nós formamos esse triângulo aqui, certo? O coeficiente angular é a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x, que na real vai me dar o quê? A tangente desse ângulo aqui. O ΔY seria então o y final aqui, que é o 7, menos o y inicial, que é 3, dá 4, né? Então o coeficiente angular vai ter 4 aqui no ΔY, e o Δx é a variação no eixo x, que é o x final, aqui desse ponto aqui, menos o inicial, que é o 0. Portanto, Δx é igual a 2. E aqui nós temos o m igual a 4 dividido por 2, que dá 2. Né? Então, só para a gente destacar bem, o m é igual a 2. Logo, a equação dessa reta tem a seguinte forma. M vezes x vai ficar 2 vezes x, mais b, que é 3, y igual a 2x mais 3. E a alternativa correta dessa questão é a alternativa A. Questão número 2. Um carro percorre 180 km com 20 litros de gasolina. Mantendo a mesma proporção de consumo, quantos litros serão necessários para percorrer 288 km? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui da distância percorrida, né? A distância percorrida em quilômetros e o consumo em litros. Na primeira situação, nós temos 180 quilômetros, um consumo de 20 litros. Se o consumo passar a ser 288 quilômetros, eu não sei quanto. Se a distância, desculpa, for 288 quilômetros, eu não sei quanto que vai ser o consumo. Se a proporção do consumo se manter, nós temos aqui uma situação de grandezas diretamente proporcionais. Então, a razão da distância percorrida vai ser igual à razão do consumo. Antes de a gente resolver essa equaçãozinha, nós temos que simplificar o máximo essa primeira fração aqui, o 180 dividido por 288. Então, vamos ver se o 180 é divisível por 4.
18 dividido por 4 dá 4, sobrou 2 aqui, 5 vezes 4, 20, dá 45. Agora vamos ver se o 288 também é divisível por 4, parece que é. Aqui o 28 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, 2 dá 72. 72, igual a 20x. Percebemos que agora o 45 e 72 são múltiplos de 9, né? Então vamos simplificar por 9, dividindo por 9 em cima e embaixo, nós ficamos aqui com 5, porque 5 vezes 9 é 45, e 72 é 8 vezes 9, então simplificando por 9 fica 5 oitavos igual a 20x. Muito bem, agora nós temos uma igualdade de duas razões, podemos multiplicar cruzado, fazer o produto cruzado, né, que seria multiplicar o 5 vezes o x e o 8 vezes o 20. Vamos fazer isso. Aqui nós temos 5x igual a 8 vezes 20. Nessa situação eu não costumo fazer a multiplicação. Antes eu já isolo o x aqui, né? Para não ter que fazer uma multiplicação e depois ter que desfazer essa multiplicação. Eu represento dessa forma aqui. Ou senão eu já simplificaria na própria equação, né? E aí fica mais fácil agora eu perceber que 20 dividido por 5 é 4. Então, 8 vezes 4 dá 32. O x é igual a 32. A resposta, então, dessa questão é 32 litros o consumo para 288 quilômetros. E a alternativa correta é a C. Questão 3. Um festival de música começou com 12 artistas no primeiro ano. A cada ano, 4 novos artistas são adicionados à programação. Quantos artistas se apresentarão no 15º ano? Então, começamos aqui por enumerar os termos dessa sequência. O primeiro termo é 12. No próximo ano, acrescentam-se 4, daí fica 16. No próximo fica 20. Depois 24, ele continua fazendo isso até o fim, que é o 15º termo dessa sequência. Nós queremos saber quem é o A15, né? O primeiro termo a gente já sabe, que é o 12, o 12, né? Então, o que nós temos que perceber aqui é o seguinte: na medida em que eu passo do primeiro para o segundo termo, uma vez foi acrescentado a quantidade 4. Do segundo para o terceiro, 2 vezes o 4 foi acrescentado. Quando nós estamos na quarta posição, 3 vezes a razão foi acrescentada. A razão é esse númerozinho que a gente soma, que é sempre a mesma quantidade, né? Então, nós podemos deduzir que para chegar na posição 15, nós vamos acrescentar essa razão 14 vezes. Então, eu começo do primeiro termo e aqui eu vou somar 14 vezes a razão, que é 4. Essa soma a gente representa assim, 14 vezes 4. A multiplicação de parcelas iguais é representado dessa forma. O que mais nós temos que perceber aqui é o padrão que isso tenha. Se o termo é o 15, a quantidade de vezes que a razão foi acrescentada é 14, que é um número a menos do índice. Nós podemos perceber aqui essa relação entre esses números, né? Então vamos fazer essa conta agora. 14 vezes 4, 14 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1, 4, dá 56, né? Então, o A15 é igual a 12, mais essa multiplicação, que é 56. Portanto, o A15 é igual a 12 mais 56, que dá 68. Então, a resposta desta questão são 68 artistas
que se apresentarão no 15º ano. Logo, a alternativa correta dessa questão é a B. Questão 4. Uma empresa fabrica caixas de papelão retangulares com base quadrada para embalar seus produtos. O custo para produzir cada caixa depende do tamanho da base e da altura. A função que relaciona a área da base x em centímetro com o volume Vx em centímetro cúbico da caixa é dada por Vx igual a menos 2x ao quadrado mais 40x. Qual é o volume máximo que essa caixa pode ter? Então, já fiz algumas anotações aqui para adiantar a resolução e foi identificado um erro aqui no enunciado, quando ele diz que a função que relaciona a área da base x em centímetro, a área seria em centímetro cúbico. Provavelmente quem escreveu aqui quis dizer que o x é ao lado do quadrado, que faria bastante sentido, né? Então, a área da base, na real, é x ao quadrado, não x, conforme eu anotei aqui embaixo, aqui, ó, nessa setinha que eu estou colocando aqui, a área da base é x ao quadrado. Então, na medida que a área da base aumenta, o volume aumenta. Então, é isso que ele quer dizer. O que nós podemos perceber olhando para a função? Vx igual a menos 2x ao quadrado mais 40x. Primeiro, que o valor do A é negativo, conforme podemos ver aqui, ó, o valor do A é negativo, né? Isso significa dizer que a concavidade dessa parábola, porque o gráfico da função vai ser uma parábola, que é uma função quadrática, vai ser com concavidade virada para baixo. E também a outra informação importante que o C igual a zero. Veja que aqui, ó, o C igual a zero. O termo livre, que seria, por exemplo, se tivesse aqui, ó, um número como esse aqui, ó, mais 3, né? Ele não existe aqui, né? O C igual a zero, né? Então, qualquer número que poderia vir aqui não tem. Isso significa dizer que quando eu coloco o valor zero, vai dar zero. Isso quer dizer que uma das raízes dessa função, ela vai cortar o eixo x no ponto x igual a zero. Vamos confirmar isso aqui, ó. V de zero vai dar menos 2x ao quadrado, menos 2, zero ao quadrado, mais 40 vezes zero. Menos 2 vezes 0, 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 dá 0, 40 vezes 0, 0. Então, essa é a primeira raiz desta função, né? Onde ela corta o eixo x no x igual a 0, conforme aqui o desenho que já foi adiantado aqui aparece, né? O que nós precisamos agora saber qual é o x duas linhas. Porque o meio do caminho entre o x' e o x duas linhas é o x do vértice, que é o valor que vai me dar o valor, que é o valor de x que vai me dar o valor máximo do volume, né? Então tem que saber qual é o x duas linhas. Então vamos pegar a função aqui, ó, v de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x, e vamos ver quais valores v de x é igual a zero. Isso corresponde a fazer menos 2x ao quadrado mais 40x igual a zero. Aqui nós poderíamos usar os coeficientes que aqui a gente já tinha notado aqui, o menos 2, o 40 e o 0, e usar a fórmula resolutiva, né, a Bhaskara, né, como chama-se por aqui, e chegar na solução dessas duas raízes dessa equação. Mas nós vamos utilizar o método da fatoração. Nós percebemos aqui que o termo x ele aparece nesses dois termos algébricos da equação. Menos 2x ao quadrado é o mesmo que menos 2 vezes x vezes x, certo? Vou só escrever isso aqui só para dar ênfase no que nós estamos falando. E aqui 40x, para entendermos a fatoração. Nós vamos pegar um desses valores de x aqui, que está aparecendo e nos dois termos algébricos, e nós vamos colocar esses dois valores para fora, tornando esta soma algébrica numa multiplicação entre dois termos. E o que vai restar lá dentro? No primeiro termo, que é menos 2x vezes x, vai ficar o menos 2x. Um dos x está lá fora. E no segundo termo, que é o 40x, vai ficar só o 40.
Agora nós temos a multiplicação de dois números, o x e o menos 2x mais 40. Para essa multiplicação dar zero, conforme a equação está mostrando, isso vai dar zero somente se o primeiro termo for zero ou o segundo for zero. Porque se ambos os números forem diferentes de zero, a multiplicação não dá zero. O x igual a zero nós já tínhamos identificado antes, quando nós estávamos entendendo o problema, que seria o x' marcado aqui, certo? Então nós já sabíamos que o x igual a zero era uma das raízes. Agora nós temos que achar a segunda resolvendo essa equação, menos 2x mais 40 igual a zero. Então nós temos isso aqui, menos 2x igual a 40 negativo, ou x igual a 40 negativo dividido por 2 negativo, isso vai dar 20. Né? Então esse aqui é o x duas linhas. O x duas linhas é igual a 20. Isso faz com que o x do vértice seja igual a 10. Vou colocar aqui o x do vértice. X do vértice igual a 10. Logo, eu tenho que calcular o valor da função para x igual a 10. Vamos fazer aqui. V de 10 é igual a menos 2 vezes 10 ao quadrado, mais 40 vezes 10. V de 10 é igual a menos 2 vezes 100, mais 400. Aqui vai dar menos 200, né? 10 fica então, mais 400. Finalmente, o V de 10, o volume quando x é igual a 10, é igual a 200 centímetros cúbicos. Isso significa dizer que o x do vértice vai levar a esse ponto máximo aqui, que tem o valor correspondente no eixo y igual a 200. E a alternativa correta dessa questão é a A. Questão 5. Na figura, o triângulo ABC é equilátero, sendo A e B, respectivamente, os pontos 0, 0 e 4, 0. As coordenadas do ponto C são... Então, vamos identificar aqui as hipóteses aqui do problema. Ser um triângulo equilátero significa dizer que os três lados são iguais. Ele disse que o ponto A, que é esse ponto aqui, este ponto inicial aqui é a origem, né, conforme foi colocado ali, e o ponto B é o ponto de coordenadas 4, 0. Portanto, aqui no eixo X, este ponto é igual a 4. Certo? Nós temos que calcular a altura desse triângulo equilátero para saber as coordenadas do ponto C. Então, vamos traçar essa linha aqui. Certo? A altura do triângulo equilátero, ela, além dela ser altura, ela é também mediana, portanto ela divide a base em dois lados iguais, e ela também é bissetriz. Esses dois ângulos aqui são iguais. Como os ângulos do triângulo equilátero são de 60 graus, esses dois ângulos são de 30 graus, mas a gente não vai precisar usar essa informação aqui nesse problema, então vamos tirar dali. Nós vamos então identificar esse triângulo aqui, vou chamar esse ponto aqui de M, e nós vamos trabalhar no triângulo MBC. A medida MB é metade do lado, portanto essa medida aqui é 2. Certo? Como o triângulo é equilátero, o lado AB do triângulo equilátero é 4, portanto o lado BC do triângulo MBC também é 4. Então eu tenho um triângulo retângulo em M, o triângulo MBC é retângulo em M,
em que eu tenho a hipotenusa e um dos catetos. A hipotenusa igual a 4 e o cateto MB igual a 2. Eu quero achar a altura, que seria o lado MC desse triângulo. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras para saber qual é o valor dessa altura. O h ao quadrado, que é um dos catetos daquele triângulo, mais o 2 ao quadrado, que é o outro cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, o h ao quadrado é igual... O h ao quadrado, vamos fazer as potências antes da gente isolar o valor aqui. H ao quadrado mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? Portanto, h ao quadrado igual a 16 menos 4. H ao quadrado é igual a 12. Vamos fatorar o 12. A gente sabe que o 12 não tem raiz exata, né? Então, o 12 dá para dividir por 2, dá 6. O 6 dá para dividir por 2, dá 3. O 3 eu divido por 3, dá 1. Na verdade, o 12 é 2 vezes 2 vezes 3, que é 2 na 2 vezes 3. Portanto, o h ao quadrado é igual a 2 na 2 vezes 3. O h vai ser a raiz quadrada disso. 2 na 2 vezes 3. Como a raiz é quadrada, o 2 na 2 tem raiz igual a 2, né? Então a gente pode simplificar, a gente poderia dizer que corta com isso da raiz, né? Quando não tem nada aqui a raiz quadrada tem um 2 aqui, né? Esses dois ali se cortam, né? Os índices ali, entendendo dessa forma para facilitar. E o 3 não pode sair ali de dentro porque o coeficiente dele, o expoente dele é 1, não dá para dividir por 2, né? Então nós ficaríamos assim, o 2 vai para fora, que é o que está lá dentro, elevado a 2, e o 3 fica presinho dentro da raiz. Então a altura é igual a 2 vezes raiz de 3. Agora vamos às coordenadas do ponto M, identificando as coordenadas do ponto M. Veja que, como M é ponto médio do segmento AB, é claro que essa distância aqui é 2, certo? Já que o segmento AB é igual a 4, que o triângulo é equilátero. Portanto, a coordenada x do M é 2. E a coordenada y do ponto C seria a da altura, que é 2 vezes raiz de 3, certo? A coordenada aqui x do ponto M é a mesma do C, porque a projeção do C, vejam que aqui ó, ele caiu aqui em ângulo reto, né? O segmento CM é paralelo ao eixo Y, a coordenada x do C é igual à coordenada do M. Eu estava falando do M, mas na verdade é porque as duas coordenadas são iguais, né? Então, 2 aqui é a mesma coordenada x do ponto M, né? E a coordenada Y é o valor que a gente achou para a altura agora, que foi colocado aqui no gráfico, é o 2 raiz de 3. Portanto, as coordenadas do ponto M são 2 no eixo x, 2 raiz de 3 no eixo y, e a alternativa correta dessa questão é a C. Questão 6. Uma latinha de salgadinhos tem formato de um cilindro com diâmetro de 4 centímetros e altura de 12 centímetros, conforme ilustra a figura a seguir. Qual é o volume dessa latinha em litros? Considere π igual a 3. Então, primeiro, vamos saber o que é o litro. O litro, ele é uma caixinha cúbica, é o volume limitado por uma caixinha cúbica de 1 decímetro de aresta. Então, nós temos aqui uma caixinha cúbica, 1 decímetro de comprimento, de lado e de altura. O volume limitado por essa caixinha é igual a 1 litro, certo? E o que é 1 decímetro? 1 decímetro é a 10ª parte do metro. A 10ª parte do metro também é igual a 10 centímetros, conforme nós vemos aqui a igualdade. 1 decímetro igual a 10 centímetros. Agora nós vamos pegar essa igualdade e nós vamos fazer o seguinte. Pegar 1 decímetro e elevar ao cubo, ou seja, considerar o volume de um cubo com uma aresta de 1 decímetro. E vamos fazer o mesmo se nós enxergarmos 1 decímetro como 10 centímetros. Aqui nós vamos ter
1 ao cubo, que é 1 decímetro cúbico. A unidade também eleva ao cubo aqui, né? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000 centímetros cúbicos. Portanto, 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro, dá 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, certo? Muito bem, uma das divisões bem conhecidas do litro é o mililitro. Portanto, vocês vejam que o centímetro cúbico também é igual ao mililitro, já que você precisa de 1000 centímetros cúbicos para formar 1 litro. É só uma informação que a gente não vai usar aqui, claro. Mas em outros problemas que relacionam o mililitro com o centímetro cúbico se relacionariam dessa forma. Qual é o volume, então, do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar um círculo certinho aqui. Nós temos, então, aqui, vamos tentar interpretar aquela área da base do cilindro. Como o diâmetro é 4, o raio o raio da base desse cilindro é 2 centímetros, certo? Como a área da base é a área de um círculo, vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. A área da base é igual a π, que nesse problema foi considerado 3, o quadrado do raio, que é igual a 2 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 3 vezes 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. A área da base é igual a 3 vezes 4, dá 12. 12 o quê? Centímetro quadrado. Essa é a área da base, certo? Agora vamos calcular o volume, né? Vamos calcular o volume. O volume vai ser igual. O volume desse cilindro vai ser igual à área da base dele vezes a altura. Portanto, o volume é igual a 12 centímetros quadrados vezes a altura, que é 12 centímetros. 12 vezes 12 dá 144. Então, o volume vai ser igual a 144 centímetros cúbicos. Como 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, isso aqui equivaleria a quanto? A 144 ml, né? Só para a gente ter uma noção intuitiva do que é. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que dividir por 1000 esse valor para ser transformado em litro, que vai dar 0,144 litros. Dividir 144 por 1000, deixa eu só colocar aqui essa observação aqui do lado, para ficar bem claro como é que é a divisão por potência de 10, né? 2, 3. Nós contamos a quantidade de zero que tem no denominador na potência de 10 e deslocamos a vírgula. A vírgula originalmente ela está aqui, certo? Então ela vai andar para frente 3 casas. Ela vai parar onde? Aqui. Assim. Certo? Aí nós colocamos esse zero aqui, só para dar ênfase, não deixar essa vírgula separada. Nos Estados Unidos eles até deixam essa vírgula aqui sem esse zero aqui, que não faz efeito, né? Aqui não, aqui a gente sempre coloca. Então a alternativa correta dessa questão seria a C. Questão 7. Lucas decidiu montar um mural fotográfico em sua sala usando fotos de viagens. Ele dispõe de 3 molduras diferentes, branca, preta e madeira, e 2 posições possíveis para cada foto, vertical ou horizontal. Considerando que ele vai escolher uma moldura e uma posição para cada foto de forma independente, de quantas maneiras diferentes ele pode montar uma única foto no mural? Então vamos ver aqui. Para montar uma foto no mural, ele vai escolher antes de tudo as molduras. Vou anotar aqui. As molduras. E nós temos 3 possibilidades que estão destacadas aqui como primeira escolha: branca, preta e madeira. E depois ele tem que selecionar 2 posições. As posições está destacado aqui como a segunda escolha: vertical ou horizontal. Então, o número de possibilidades que nós temos para a primeira escolha, que seria a moldura, são 3 possibilidades. O número de possibilidades para as posições são 2. Como essas escolhas foram feitas de forma independente, como fizeram questão de enfatizar aqui na questão, pelo princípio fundamental da contagem,
o número de possibilidades diferentes que nós podemos escolher seria 3 vezes 2 igual a 6. Então, a alternativa correta dessa questão seria a B. Para entendermos o que nós estamos fazendo aqui, consideramos, por exemplo, que aleatoriamente entre as 3 molduras eu escolha a moldura preta, certo? E entre as posições eu escolha a posição horizontal. Essa é uma das posições entre as 6 que nós calculamos, certo? As outras possibilidades seria preta vertical, branca horizontal e depois madeira vertical e madeira horizontal, totalizando as 6 escolhas, né? Então aqui uma forma simples da gente aplicar o princípio fundamental da contagem para calcular o número de possibilidades em conjunto com 2 escolhas independentes, né? Então a alternativa correta, de fato, aqui é a B. Questão 8. Lucas é atleta e como treinamento dá diariamente 6 voltas completas em uma pista circular de raio 50 metros. A distância aproximada em metros percorrida diariamente por Lucas nesta pista é... Então, antes de resolvermos o problema, vamos tentar entender o que significa o comprimento de uma circunferência. Então, aqui nós destacamos, aqui nessa parte de cima do desenho, nós destacamos a situação do Lucas, né? Que seria a circunferência dele completa com um raio de 50 metros. O raio é a distância do centro da circunferência até um ponto qualquer dela, né? Então, o raio aqui seria 50 metros. E aqui nós destacamos um pontinho aqui em cima, aqui, ó, deixa eu colocar uma setinha aqui para nós vermos, em que nós vamos cortar esse pontinho. Vamos imaginar que isso aqui fosse, intuitivamente, vamos imaginar que a gente pudesse cortar essa circunferência aqui, ou enrolar ela com um barbante. Imagine um objeto qualquer que tem uma circunferência circular, como uma garrafinha d'água, tá? Antes de a gente vir para o problema do Lucas, então, agora vamos imaginar uma garrafinha d'água. Eu enrolei com um barbante até esse ponto ali que eu destaquei. Eu desenrolei e eu obtive aqui embaixo o comprimento da circunferência. Seria então a circunferência retificada, né? O comprimento da circunferência, certo? E o que é o diâmetro? O diâmetro eu venho e meço aqui, ó, nessa parte vermelha. Nessa parte vermelha, eu meço a distância maior que existe entre 2 pontos, né? Vocês estão vendo aqui que seria o D, o vermelhinho lá em cima. Isso ali é o diâmetro, certo? Desde há mais de 3.000 anos atrás, já se foi percebido que quando eu divido o valor do comprimento da circunferência pelo diâmetro, dá um número aproximadamente igual a 3,14, tá? Como isso se verifica em todas as circunferências, ele é uma constante, e foi dado um nome a essa constante, que é π. Π é uma letra grega, né? Então, esse número com 2 casas decimais após a vírgula, ele é aproximadamente 3,14. Ele não é uma fração, ele tem infinitas casas decimais, né? Então, 3,14 seria uma aproximação, né? Esse símbolo que eu coloquei aqui, um sinal de igual com um tiozinho em cima, significa aproximadamente igual, né? Então, π é aproximadamente 3,14, certo? Então, o comprimento dividido pelo diâmetro de qualquer circunferência vai ser igual a essa constante, certo? Então, se eu trabalhar aqui, ó, estamos agora nessa linha aqui, ó, se eu trabalhar essa razão, comprimento sobre o diâmetro igual a π, simplesmente multiplicando cruzado aqui o d por π, nós vamos ficar com o comprimento igual a d vezes π, certo? Mas o diâmetro é 2 vezes o raio. Você vê que o raio está ali naquele desenho, vamos desenhar o outro raio que seria essa outra distância aqui, ó, que também é raio, né? Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, só trocando o Dzinho aqui na equação do meio para a última equação de baixo ali como sendo igual a 2 vezes R, nós vamos ficar com o comprimento igual a 2 vezes R vezes π, ou 2 vezes π vezes R, conforme está colocado aqui. Essa é a fórmula mais comum que usamos para calcular o comprimento de uma circunferência. Agora vamos voltar então para o caso do Lucas. Ele dá 6 voltas completas. 6 voltas completas, certo? Então, na situação dele, nós vamos primeiro calcular o comprimento para uma volta e depois multiplicar o resultado por 6. O comprimento de uma volta vai ser 2 vezes π, que nesse caso
foi colocado como sendo igual a 3, uma aproximação bem grosseira, na verdade. 2 vezes 3 vezes o raio do círculo que ele está percorrendo, que é 50 metros. Então, o comprimento para uma volta, vou escrever aqui do lado, uma volta, vai ser isso que está aqui, 2 vezes 3 vezes 50, que vai dar 300 metros, aproximadamente 300 metros, já que a gente fez uma aproximação para o valor de π. Só que ele percorre 6 voltas completas, portanto, o trajeto completo dele, vai ser o 300 metros vezes 6, que vai dar 1.800 metros. Então, a alternativa correta aqui seria a C. Questão 9. A tabela a seguir mostra a quantidade de litros de combustível vendidos por um posto nos últimos 5 dias. Então, a tabelinha mostra ali de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quantidade de litros vendidas. Calcule a média diária de vendas nesse período. Então, média diária. Não foi falado nada aqui a respeito dessa média que ele quer, é a média aritmética. Significa dizer que eu vou ter que somar todos esses valores e dividir pela quantidade de dias. Aqui, para adiantar, a gente já fez a soma, que é 2.500, e eu tenho que dividir isso pela quantidade de dias, que são 5 dias. 2.500 dividido por 5, vejamos aqui, que 25 dividido por 5 dá 5, né? Então, 500 dá 500. A resposta, então, seria 500 litros. A alternativa correta aqui seria a B. Questão 10. Uma praça tem a forma de um trapézio com as bases medindo 40 metros e 60 metros e a altura medindo 25 metros, como demonstra a figura a seguir. Deseja-se cobri-la integralmente com gramado ao custo de R$40 o metro quadrado. Qual será o valor investido? Então, primeiro, um trapézio ele é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Então, aqui nós temos aquilo que nós chamamos de base, que é o que mede 60 e 40, são lados paralelos, e os outros dois lados não necessariamente precisam ser paralelos, né? Quando os outros dois lados são paralelos, nós temos um paralelogramo. Vamos, para calcular essa área aqui, nós vamos triangularizar esse trapézio. Nós vamos dividir ele pela diagonal e obtemos 2 triângulos e calcular a área desses 2 triângulos. Isso sempre é possível com qualquer polígono. E é um caminho legal de resolução para a gente não ficar decorando fórmula, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular a área desse triângulo, que eu vou chamar T1, e depois desse triângulo nós chamamos T2 para poder calcular a área total do trapézio. Então, primeiro a área do T1. A base do T1 é 60 metros. A altura dele é a própria altura do trapézio, que é a distância entre as duas linhas da base, né, que é o 40 e 60. A altura desse triângulo vai ser 25 metros, certo? Então, a área de T1 vai ser igual à base do T1 vezes a altura do T1 dividido por 2. A área de T1 é igual a, já vamos simplificar aqui, né, dividindo 60 por 2, vai ficar 30 vezes 25. Então, a área do T1 é 30 vezes 25. 30 vezes 10 é 300. 30 vezes 20 é 600. 30 vezes 5, 150. Então, 600 mais 150 dá 750 metros quadrados. Essa seria a área do T1. Vamos calcular agora a área do T2. A área do T2. A área do triângulo T2. A base do T2 é o 40 metros. Veja que é como se o triângulo tivesse de cabeça para baixo, do jeito que normalmente a gente coloca os triângulos sempre com a base encostando no chão, né? A nossa intuição sempre enxerga a basezinha realmente na base, né? Mas isso não tem importância aqui. Eu considerei como lado base o 40, a altura é a altura do trapézio, de novo, que é igual a 25 metros, então a área do T2 vai ser igual a base do T2 vezes a altura do T2
dividido por 2. A área do T2, então, vai ser igual a... Já vamos simplificar dividindo 40 por 2, que vai dar 20, né? 20 vezes 25. A área do T2, então, vai ser igual a 25 vezes 10 seria 250. Então, 25 vezes 20 seria 500. Aqui dá 500 metros quadrados. Logo, a área total... Aqui, a área total, que seria a área do trapézio, é igual a 750 metros quadrados, mais 500 metros quadrados. Isso aqui dá 1.250 metros quadrados. É isso, né? 1.250 metros quadrados. Logo, agora, para saber qual é o valor investido, cada metro quadrado vai custar 40. Então, tem que fazer 1.250 vezes 40. A primeira linha aqui vai ficar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Na segunda, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 2, 4 vezes 2, 8, 9, 10. Aí 1, 4 vezes 1, 4, 5. Dá 0, 0, 0, 0. Separando os milhares, 50 mil, né? Então, a resposta dessa questão seria 50 mil reais. 50 mil reais. E a alternativa correta seria a C. Questão 11. Em pesquisa realizada, constatou-se que a população P de determinada bactéria cresce segundo a expressão P de T igual a 25 vezes 2 elevado a T, em que T representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo D. Então, nós temos um caso de uma função exponencial, né? Vamos escrever a função aqui, P de T igual a 25 vezes 2 elevado a T. Antes de nós tentarmos resolver ela, vamos tentar ganhar alguma intuição aqui, né? Se o tempo for zero, nós temos 25 vezes 2 na zero. O tempo zero significa o início, né? Então, lembrando que 2 na zero é igual a 1, o P de zero vai ficar 25 vezes 1, que é igual a 25. Veja que o 25 é o termo inicial. Né? Então, vamos destacar aqui o termo inicial. A constante aqui, ó, que multiplica a parte exponencial, é o valor inicial. Isso sempre acontece na função exponencial. Vamos continuar aqui. Vamos calcular um outro valor interessante que seria... que traz informações interessantes aqui para nós, seria o P de 1. 25 vezes 2 elevado a 1. P de 1 vai ser 25 vezes 2, que é igual a 50. 50 é o dobro de 25. Então, veja que o valorzinho que está lá dentro do expoente, o 2, ele vai dizer o quanto que isso vai crescer. E 2 significa fazer o dobro. Então, em cada estágio, nós temos um aumento pelo dobro. E é isso que está acontecendo. O problema ele quer que nós calculemos aqui, ó, o tempo em que vai ter 400 bactérias, certo? Então, nós pegamos a função P de T igual a 25 vezes 2T e substituímos o valor de P de T igual a 400 para achar qual é o valor correspondente. Então, nós temos 400 igual a 25 vezes 2T, certo? Se eu dividir o 400 por 25, que é o que eu tenho que fazer aqui, ó, simplesmente dividir o 400 por 25, eu vou ter o valor 2T. A cada 100 existe 4 25. Então, aqui vai dar 16 isso aqui, né? Então, nós temos 16 igual a 2T. Vamos continuar as contas aqui. Como a igualdade é reflexiva, eu vou colocar o 2T para o outro lado aqui, né? Não vai mudar nada, é um espelhinho, né? E vamos decompor o 16. Então, 16 aqui, com bastante paciência, vamos dividir por 2 dá 8, dividir por 2 dá 4, dividir por 2 dá 2, dividir por 2 dá 1. Então, na verdade, o 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 na 4.
Então, 2 na T igual a 2 na 4. Isso só pode ser verdade se os índices forem iguais, já que a base aqui é igual. Então, os expoentes têm que ser igual. T igual a 4. Então, significa dizer que para ter 400 bactérias, nós temos que considerar a evolução dessa população por 4 horas. A alternativa correta aqui seria, então, a A. Questão 12. Um pacote é lançado de um helicóptero em voo. Devido à ação do vento, esse pacote caiu a uma distância horizontal x do helicóptero. No instante que esse pacote atingiu o solo, o helicóptero dista 200 metros do chão, conforme ilustra o desenho abaixo. Quantos metros esse pacote foi deslocado horizontalmente em relação ao helicóptero devido à ação do vento? Então aqui nós temos um cálculo que envolve a trigonometria. Primeiro vamos ver do que se trata a trigonometria, para depois então nós fazermos os cálculos, né? Aqui nesse triângulo em vermelho colocado aqui no desenho, que eu já coloquei aqui para antecipar a resolução da questão, nós temos um ângulo que eu chamei de alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. A gente utiliza na geometria as letras do alfabeto, letras minúsculas do alfabeto grego para designar ângulos, né? Então, a trigonometria ela trata do triângulo retângulo. Então, nós temos um triângulo retângulo em que nós temos um ângulo reto ali, então, né? E o ângulo alfa é um dos ângulos agudos. E lá em cima teria um outro ângulo. Deixa eu anotar ele aqui, ó, que seria um outro ângulo agudo, né? Nós estamos considerando o ângulo alfa. E aí os catetos desse triângulo retângulo, eles se relacionam com o alfa. E a gente dá nome a eles. Então, para este alfa em questão aqui, que seria esse ângulo agudo que encosta na base, o oposto é aquele que, se eu tivesse posicionado nesse vértice aqui na base, eu olharia ele lá longe. Esse seria o cateto oposto. O cateto adjacente é o que encosta em um dos lados do ângulo. Então, veja que ele está aqui encostando em um dos lados do ângulo. E a hipotenusa, obviamente, é sempre o lado maior do triângulo retângulo, né? Então, são esses três lados que se associam às definições das funções trigonométricas no triângulo retângulo. Nós definimos o seno de alfa depois que nós já identificamos quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, né? Como sendo a razão do cateto oposto pela hipotenusa, certo? Então, eu dividi o cateto oposto pela hipotenusa, eu sempre vou obter o seno do ângulo em questão, certo? Cosseno de alfa é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, a definição de cosseno, eu tenho que pegar a medida do cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. A tangente de alfa, por definição, é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Então, ali nós temos as três definições em questão, certo? Aqui embaixo nós temos, então, a forma resumida como a gente denota essas informações que nós colocamos ali. O seno de alfa igual a CO dividido por hipotenusa, ali, usando a abreviaçãozinha ali para poder simplificar a linguagem. Seno de alfa igual a cateto oposto pela hipotenusa, cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente de alfa, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos para o nosso triângulo do problema. Nós temos então um triângulo retângulo, aqui, deixa eu marcar os 3 pontos do triângulo retângulo em questão. O ângulo da base é 30 graus, foi o único ângulo que apareceu ali. E as funções trigonométricas que estão aqui são para o ângulo de 30 graus. Então, o alfa é igual a 30 graus. O alfa em questão ali, da definição, é 30 graus, certo? Uma coisa que nós temos que observar é que eu poderia também trabalhar com esse ângulo de cima aqui. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e nós já temos um ângulo aqui que mede 90, e 90 mais 90 é 180, o 30 da base mais esse outro ângulo aqui que está aqui em cima, tem que dar também 90, porque 90 mais 90 dá 180, certo? Então, esse ângulo ali mede 60 graus, certo?
que é uma informação que nós não iremos usar aqui no problema, mas só para a gente entender o problema como um todo, entender todas as informações que nós temos aqui, certo? Nós iremos usar o ângulo de 30 graus. Deixa eu apagar esse ângulo de 60 aqui, então. Não aparecerá nas nossas contas. Para o ângulo de 30 graus, nós temos lá em cima, lá virado, lá do outro lado, o cateto oposto. E aqui, encostando no ângulo, nós temos o cateto adjacente. Veja que nós queremos saber qual é o deslocamento horizontal, que é o cateto adjacente, e nós temos a informação do cateto oposto. Nessa conta não vai envolver a hipotenusa. A hipotenusa não está sendo levada em conta aqui. Portanto, a função trigonométrica que nós temos que usar é a tangente, que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. A tangente do ângulo de 30 graus. Portanto, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui eu olho na tabela. A tangente de 30 graus na tabela é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Deixa eu melhorar aqui a escrita. Raiz de 3 sobre 3. E no desenho, essa outra parte aqui, eu tiro do desenho, é igual a quem? O cateto oposto em questão, que é o 200, dividido por x. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 3 igual a 200 sobre x. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o produto cruzado. Nós vamos fazer aqui o produto cruzado. Nós vamos ficar com raiz de 3 vezes x igual a 200 vezes 3. Vamos continuar as contas aqui. Então, nós temos raiz de 3 vezes x igual a 200 vezes 3, que é igual a 600. Aí o x é igual a 600 sobre raiz de 3. Em matemática, nós não gostamos de deixar a raiz embaixo no denominador de uma fração. Então, nós vamos multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Né? Raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Né? Para tirar o radical ali de baixo. Em cima, nós vamos ficar uma multiplicação. Então, aqui, né? 600 vezes raiz de 3, que dá 600 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3, que é a própria definição da raiz de 3. Portanto, x é igual a 600 dividido por 3, que é 200, vezes raiz de 3. A resposta aqui dessa questão, então, é 200 vezes raiz de 3 metros. Na prática, a gente faria uma aproximação de raiz de 3 e multiplicaria por 200 para saber um valor aproximado aí dessa questão. Então, a alternativa correta seria A. Então, falando um pouco mais aqui da trigonometria, é mais fácil a gente calcular o ângulo do que as medidas inacessíveis. Porque existe um aparelho que a gente chama de teodolito, em que a gente a gente obtém com bastante precisão para medidas inacessíveis o valor do ângulo. Então, a trigonometria ela é bastante útil em agrimensura, em engenharia, por conta disso. Para medidas inacessíveis, calcula-se os ângulos e depois, através dos ângulos, nós obtemos as medidas como a gente fez aqui nesse problema. Então, a alternativa correta aqui da questão 12 é a A. Questão 13. Duas fotografias da mesma paisagem foram tiradas com lentes diferentes. A primeira mede 12 centímetros de largura e 8 centímetros de altura. A segunda mede 18 centímetros de largura. Mantendo a proporção, qual deve ser a altura da segunda foto para que as imagens sejam semelhantes? Então, nós temos duas fotos semelhantes. A semelhança significa dizer que a razão entre, nesse caso em questão, da largura e da altura se mantém. Qual é a razão da largura pela altura na primeira foto? Vou colocar aqui. Primeira foto. A razão é igual a razão da largura
pela altura é 12 dividido por 8. Na segunda foto, a razão seria 18 por um valor que eu não sei. Se a segunda foto é uma ampliação da primeira, esses dois números têm que ser iguais, certo? Isso significa dizer que as duas fotos são figuras semelhantes, certo? Para resolver isso daqui, eu tenho que fazer o produto cruzado, né? Produto cruzado. Deixa eu enfatizar aqui, para a gente lembrar de alguns errinhos que a gente pode cometer, que são errinhos bobinhos, né? Então aqui, ó, lembrando que para eu sair dessa igualdade de frações, eu tenho que fazer a multiplicação cruzada. 12 vezes x é igual a 18 vezes 8, certo? Eu já posso fazer algumas simplificações aqui. Então, antes de eu tirar esse 12 aqui da frente do x, já vamos fazer algumas simplificações. Eu posso dividir aqui por 4. 12 dividido por 4, vou colocar aqui, dá 3, né? Então, vou ficar com 3x. Do outro lado, eu vou dividir também por 4 aqui. Dividir por 4. Vou ficar com 18 vezes 2. Já simplificou bastante, né? Vamos continuar agora aqui. Eu consigo ainda simplificar dividindo 3 com 18. Vou ficar com 1 vezes x aqui, dividindo por 3. E o 18 dividido por 3 dá 6 vezes 2. Então, x é igual a 6 vezes 2, que dá 18. 12, desculpa. 12. 12. 6 vezes 2, 12. Né? Então, a resposta aqui seria 12 centímetros. E a alternativa correta seria a B. Questão 14. Uma árvore cresce de modo que a altura em cada ano forma uma progressão geométrica. No primeiro ano ela tinha 2 metros de altura e a altura dobra a cada ano. Assinale a alternativa que indica corretamente qual será a altura da árvore no quinto ano. Use a n igual a 1 vezes q na n menos 1. Nem precisa usar, na verdade, né? Nem precisa. Mas vamos lá. Nessa alternativa nós temos então que no primeiro ano ela tem 2 metros. Como é uma progressão geométrica e ela está dobrando a cada ano, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Agora, o 4 vai ser multiplicado por 2 de novo, já que vai dobrar, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto termo. Então, esse aqui é o A5, né? Questão muito fácil, não precisa usar fórmula nenhuma, nem é indicado nesse caso. A alternativa correta é a C, certo? Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, complementando então aqui a resposta da questão, se o nosso objetivo fosse achar o décimo termo e nós não quiséssemos ir termo a termo. Então, nós teríamos 2, o 4, o 8 e assim por diante até chegar aqui no décimo termo. Qual seria o décimo termo dessa sequência, né? Então, nós percebemos o seguinte, exemplo do que acontece com a progressão aritmética, nós temos que daqui para cá nós multiplicamos por 2. Daqui para cá nós multiplicamos por 2. Então, no segundo termo foi multiplicado uma vez. No terceiro foi multiplicado 2 vezes. No quarto vai ser multiplicado 3, no quinto 4 e assim por diante. Então, quando eu chegar lá no A10, nós temos o primeiro termo que foi multiplicado 9 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. 2 na 9. Então, o A10 vai ser igual a 2 na 10. Ele tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes para chegar no 2 na 10. Vamos fazer aqui na calculadora. 2. Onde é que está aqui a função exponencial? Está aqui. Não, não é essa. 2 elevado na 10 dá 1024. Então, o A10
seria nesse caso aqui 1024, que seria o 10º termo dessa sequência, só para a gente entender como é que seria o uso da fórmula, né? Como essa questão era muito fácil, nem precisava usar ela. A alternativa correta é a C. Questão 15. Durante uma aula de matemática, o professor levou um baralho padrão de 52 cartas para explicar probabilidade e perguntou aos estudantes: sabendo que há 13 cartas de cada naipe e 4 reis no baralho, um de cada naipe, se eu tirar uma carta aleatoriamente, qual é a chance de que ela seja de copas ou um rei? Então, antes de tudo aqui, vamos saber o que é um baralho, porque é possível que exista algum aluno que não saiba o que é um baralho, certo? Então, vamos lá. Um baralho, ele tem 52 cartas e o que é chamado de naipe aqui seria o desenho do baralho. Por exemplo, aqui ó, na primeira coluna nós temos copas, que é esse desenho do coraçãozinho. Então, o naipe de copas ele tem 3 cartas de face, que é o Q aqui, que é o rei, no caso, King, Queen, que é a rainha, e J, que é o Joker, que a gente chama aqui de valete, né? Então, as 3 cartas de face. E ali na parte de baixo nós temos o A, que é o Wise, e depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as cartas numeradas, certo? Completando 13 cartas no naipe copas. Depois tem esse ali que é o naipe de ouros, que é o outro vermelhinho, né? Também com 3 cartas de face e as cartas duais e as numeradas de 2 a 10. O naipe de paus, que é a primeira coluna que aparece aqui com cartas pretas, a mesma coisa acontece ali como as outras, e o naipe espada, certo? Então ele pergunta ele pede para calcular a probabilidade de escolhido aleatoriamente ser uma carta de copas ou rei. Então aqui nós fizemos um diagrama mostrando, aqui do lado esquerdo nós temos um diagrama mostrando as cartas de copas e os reis, né? Os 4 reis ali de cada naipe, um de cada naipe, e as 13 cartas de copa. Nós podemos perceber que existe aqui uma intersecção entre copas e rei, né? Que é o rei, que é ao mesmo tempo de copas. Portanto, quando a gente for calcular a probabilidade, nós temos que levar em conta isso. A gente sabe que o número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A união B vai ser o número de A mais o número de B menos o número da intersecção de A e B, certo? Por quê? Porque, olhem para o diagrama, se eu contar as cartas de copas, eu vou contar 13 cartas, certo? Se eu for contar os reis, eu vou contar 4, mas só que tem esse rei da intersecção que foi contado já em copas. Então, se eu contar o número de reis, vai ser 4, aí eu tenho que subtrair esse rei que foi contado 2 vezes, né? Então, se eu for levar em conta aqui o número total de cartas, seria o número de A, vamos considerar que o A seja copas, né? Seriam as 13 cartas do naipe de copas, mais os 4 reis, menos aquele que está na intersecção. Porque aqui quando eu somar o 13 com 4 vai dar 17, que é um a mais, certo? Menos 1 que dá 16, então eu tenho que levar em conta esse aspecto. A probabilidade é a mesma coisa, então vamos continuar chamando de conjunto A copas e B o conjunto reis. Então a probabilidade de acontecer A união B, que é o mesmo que A ou B, né? Vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção, certo? Então a probabilidade de eu escolher aleatoriamente entre as cartas uma carta de copas ou um rei vai ser a probabilidade de que seja copa, que seria então as 13 pelo baralho todo, que é 52, as 13 do naipe copas, né? Mais a probabilidade de B, que seriam os 4 por 52, os 4 reis, menos a probabilidade da intersecção, que seria aquela carta repetida por 52. Então nós temos, vejam que o denominador dessas frações é igual, então eu já posso somar os numeradores, né? 13 mais 4 dá 17, 17 menos 1 dá 16 por 52.
Veja que eu poderia ter utilizado o número de A união B para calcular a probabilidade, dividindo pelo número total de cartas. Então, a alternativa correta aqui seria a 16 por 52. Questão 16. Carlos quer comprar um celular novo que custa R$ 1.200. Após um mês, o preço sofreu um aumento de 12%. Qual é o novo preço? Então, vamos colocar aqui numa tabelinha o valor e a porcentagem. Para a gente sacar uma ideia importante aqui, que ela é útil quando a gente quer resolver problemas de variação percentual, que seria o aumento percentual, o desconto percentual, para que ele possa ser útil na aprendizagem da função exponencial e da progressão geométrica, porque esses assuntos eles se conectam, certo? Então aqui, para nós, o valor em reais seria 1.200 e a porcentagem correspondente seria 100%, certo? Existe um novo valor que eu não sei qual vai ser, mas eu sei que a porcentagem efetiva vai ser o 100% mais o aumento de 12%. Então a nova porcentagem vai ser 112%, que é a porcentagem efetiva, né? E aí vai existir um valor aqui que eu ainda não sei qual é. Esse valor aqui eu não sei qual é. Como é que eu faço então para chegar nesse valor rapidamente? Eu simplesmente faço 112% de 1.200. E aí, numa única multiplicação, eu obtenho o valor. Por que essa abordagem ela é importante? Porque se eu tiver que fazer aumentos sucessivos, eu acho que ainda nesse simulado eu vou ter um problema assim, eu vou sempre multiplicar pelo mesmo fator, que é o que corresponde ao aumento de 12%, que seria 1,12, né? Então aqui a gente não vai chegar a utilizar o número decimal que corresponde ao 112%, nós só vamos fazer a definição de porcentagem aqui. O que significa a porcentagem? 112% é o mesmo que 112 dividido por 100. 112 por 100 de 1.200. E quando eu quero fazer uma fração de um número, eu multiplico. Então, 112 de 100, 112 por 100 de 1.200 é 112 vezes 1.200. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Veja que eu consigo já simplificar dividindo 1.200 por 100. Ó. É só uma questão de cortar zeros aqui, né? E aí nós vamos ficar com 112 vezes 12. Eu tenho que fazer essa multiplicação para saber qual é o valor, então. Vamos fazer aqui. 112 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aí nós vamos ficar com 4, 4, 3, 1. 1.344. É isso aqui. 1.344. Portanto, um aumento percentual de 12% sobre o valor de 1.200 é 1.344. Só para elucidar um pouquinho aquilo que eu estava tentando falar ali sobre o fator do aumento de 12%, vamos considerar que esse aumento persistisse por alguns meses a mais. Então veja que o 112 por 100 é o mesmo que 1,12, porque aqui eu tenho uma divisão de um número por uma potência de 10. Eu tenho dois zeros aqui, a vírgula decimal está nessa posição. Quando eu divido por 100, ela vai entrar para dentro do número duas casas decimais. Então, nós vamos ter aqui 1,12. Deixa eu enfatizar aqui em vermelho a vírgula. 1,12. Deixa eu colocar aqui certinho. 1,12. Aqui, voltar para a cor original. 1,12. Então, se eu tivesse que considerar então essa fração como uma decimal, seria muito mais fácil para quando eu tenho um aumento sucessivo. Então, no primeiro mês, nós teríamos o 1.200 vezes 1,12, que deu esse 1.344, né? E aí eu pegaria o resultado disso e multiplicava de novo, por exemplo, para um novo aumento de 12%, esse valor de cima de novo por 1,12 vai dar 1,12 ao quadrado. Depois aumentando mais 12% ficaria 1,12 ao cubo e assim por diante. Então aqui nós percebemos que
Este número, que é 1.12, que a decimal corresponde ao aumento de 12%, ele tem um nome especial, a gente dá um nome especial a ele. É o fator de atualização, que ele foi obtido através da porcentagem atual, que é o valor da porcentagem que vai fazer a conta dar certo, né? Que aqui, se eu aumento 12%, eu vou ficar com 112%, certo? Então, quando nós temos aumentos sucessivos, essa abordagem de utilizar o fator de atualização, que seria o número 1.12, sempre quando eu quero aumentar 12%, ela é muito importante quando eu preciso fazer aumentos sucessivos. E é assim que o dinheiro se comporta, por exemplo. A atualização monetária é feita dessa forma, o crescimento exponencial também é dado dessa forma, a diluição de medicamentos no nosso organismo também é feito dessa forma, só que ao invés de ser um aumento percentual, é um desconto percentual. Então nós teríamos que ter outras questões parecidas como essa, para nós continuarmos a falar sobre esse assunto, que ele é muito importante na matemática. Questão 17. Mariana viu numa estante um enfeite chamado dodecaedro. Ela, impressionada, descobriu que o dodecaedro tinha 20 vértices e 30 arestas. Pela relação de Euler, o número de faces desse poliedro é então igual a... Tudo bem, no caso da Mariana era só ela contar, né? Se ela perdeu tempo contando os 20 vértices e as 30 arestas, ela contaria também o número de faces. Então aqui, para nós sabermos o número de faces que provavelmente ela calculou, nós vamos utilizar a relação de Euler. Então, F mais V é igual a arestas, a quantidade de arestas mais 2. Veja que o problema deu aqui a quantidade de vértices é 20, a quantidade de arestas é 30, e aí então nós queremos saber quanto que ela contou para as faces, né? Então, faces mais o número que está lá no enunciado para vértices igual a arestas mais 2. F mais 20 é igual a 32, então F é igual a 32 menos 20, F igual a 12. Portanto, nesse dodecaedro, existiam 12 faces e a alternativa correta é a B. Questão 18. Durante um projeto de construção, o engenheiro trabalha com duas variáveis, x e y, que satisfazem o seguinte sistema representado pela matriz aumentada. Qual é a solução correta para x e y? Então aqui não ficou claro, não é só porque ele escreveu o x antes do y que a gente sabe que na primeira coluna é o x e na segunda coluna é o y, mas vamos considerar que seja dessa forma. Então, essa parte aqui é depois do igual, né, na matriz aumentada, essa coluna aqui, certo? Então nós teremos assim, 4x mais y, deixa eu ver aqui, ficou parecido, aquele y ali ficou parecido com o x aqui, deixa eu apagar e colocar ali de novo. Y aqui, y, na segunda coluna, né? 4x mais y igual a 9 e 2x mais 3y igual a 13. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 3, por 3 negativo. Por que a gente vai fazer isso? Porque se eu multiplicar por 3 negativo, o y vai ficar com o coeficiente 3 negativo. E aí depois eu vou somar com 3y aqui embaixo, ele vai sumir. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando a gente resolver, a gente já vai entender. Para quem não viu ainda como é que resolve um sistema, né? Então, 4x vezes menos 3, 4 vezes menos 3 dá menos 12x. Aqui o coeficiente do y na segunda coluna da primeira equação é 1. Então, 1 vezes menos 3 vai ficar menos 3y. Igual a 9 vezes menos 3, que dá menos 27. A equação de baixo a gente não mexe, deixa como está. E agora nós vamos somar as duas equações. Vamos somar. Menos 12x com mais 2x vai dar menos 10x. Menos 3y com mais 3y dá 0, sumiu. Então, por isso que a gente fez isso. Menos 27
mais 13 dá menos 14. Então, o x vai ser igual a 14 negativo dividido por 10 negativo, que vai dar 1,4 positivo. 1,4. X é igual a 1,4. Portanto, agora eu vou pegar esse valor do x, 1,4, e substituir em uma das duas equações. Eu vou pegar a primeira das equações. Então, eu vou ter aqui, né? É 4x mais y igual a 9, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu achei, que é esse 1,4. 4 vezes 1,4 mais y igual a 9. 4 vezes 1,4. Vamos fazer aqui essa multiplicação. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 com 1 dá 5. 5,6. Então, 5,6 mais y igual a 9. Ou y vai ser igual a 9 menos 5,6. O y vai ser igual a... De 5,6 até 6 dá 0,4. De 6 até 9 dá 3. Então, dá 3,4 aqui. O y é 3,4. O x deu 1,4 e o y deu 3,4. A alternativa correta seria, então, a A. Questão 19. Maria investiu R$2.000 a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. Qual será o valor após 3 meses? Então, nós temos aquela situação do crescimento percentual de novo. É uma variação percentual com crescimento, né? Então, nós temos aqui, ó, o valor de 2.000, ele se relaciona com uma porcentagem. O 2.000, vamos pensar assim, ó, R$2.000, ele é para mim o 100%. 100%. Eu não sei qual é o valor que vai dar depois do aumento, mas o próximo valor, ele vai corresponder a quantos por cento? Que é o 100% que eu já tenho, mais o aumento percentual de 5%, que vai dar 105%. Então, na real, o que eu quero a cada mês é obter 105%. Eu vou ter um valor atualizado aqui correspondendo ao primeiro mês, e aí depois aumenta 5% de novo e aumenta 5% de novo. Nós temos uma situação de aumentos sucessivos em que seria muito importante eu pensar em termos de a porcentagem efetiva. Então, os 105% é o que eu vou obter depois de fazer a conta. E 105% é o mesmo que 105 sobre 100. Aí aqui no denominador eu tenho 2 zeros. 2 zeros aqui. A vírgula decimal ela se posiciona aqui, certo? Então, quando eu fazer a divisão de 105 por 100, a vírgula decimal vai entrar 2 casas para dentro. O número vai ficar 1,05. 1,05 é um número que vai fazer a magia para nós. Ele é o fator de atualização. Deixa eu escrever aqui. De atualização para um aumento de 5%. Tá? Então, sempre quando eu quiser aumentar alguma coisa 5%, eu multiplico por 1,05. Então, eu tenho no primeiro mês, aqui vamos fazer uma tabelinha do tempo e o do capital no tempo N. Assim, certo? Quando o N é igual a 0, é quando ela investiu o dinheiro, ela entrou com R$2.000. Quando N é igual a 1, eu vou ter o 2.000 vezes 1,05, que é o fator de atualização que vai aumentar 5%. Certo? 2 meses eu vou ter 2.000 vezes 1,05 vezes 1,05 de novo. Que é esse resultado que eu já tinha calculado anteriormente, vezes 1,05. Esse processo a gente chama de bola de neve, porque você pega o valor anterior e multiplica de novo. Isso aqui vai ficar 2.000 vezes 1,05 elevado na 2. Você veja então que aqui ó, na primeira coluna o n é igual a 2 e o resultado da conta que eu tenho que fazer é 2.000 vezes 1,05 elevado na 2. O índice é igual ao número de meses que vai aparecer aqui. Para 3 eu vou pegar o valor anterior, que é o 2.000,
vezes 1,05 na 2 e vou multiplicar de novo pelo 1,05. Isso aqui vai dar 2.000 vezes 1,05 elevado na 3, certo? Então, o valor correspondente a 3 meses, deixa eu colocar aqui, vai ser igual a 2.000 vezes 1,05 na 3. Eu vou ter que fazer 3 multiplicações. Tem muita gente que faz esse tipo de probleminha envolvendo porcentagem. É claro que isso aí não tem como fazer, né? Porque aqui ia dobrar o número de contas que eu teria que fazer e a gente não entenderia o problema da forma como a gente poderia entender analisando dessa forma. Veja que o crescimento ele é exponencial e nós temos uma progressão geométrica de razão 1,05, certo? É mais conveniente a gente fazer isso aqui na calculadora, porque eu teria que fazer a multiplicação de 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 e depois multiplicar por 2.000. Eu não vou fazer no vídeo isso daqui, mas na prova era o que tinha que ser feito, já que não foi dado nenhuma informação a respeito dessa potência 1,05 elevado na 3, certo? Então vamos levar essa conta aqui para a calculadora gráfica. Deixa eu pegar a calculadora gráfica aqui. Nela, aqui. Então vamos ver aqui, ó. 2.000. Deixa eu entrar de novo aqui, saiu, deu um probleminha. 2.000 vezes 1,05 elevado na 3. O valor que deu aqui foi 2.315,25. Vamos resgatar esse valor então e colocar aqui o capital no tempo 3 é 2.315,25. Então, a alternativa correta aqui dessa questão seria a B, né, que vocês teriam que fazer na mão, lá na hora da prova, essa multiplicação aqui por 1,05 3 vezes, certo? Mas vamos fazer uma análise aqui do que significa aumentar 5% ao mês no investimento e ver se isso faz algum sentido, né? Esse é um problema contextualizado, inventado por um pedagogo, que provavelmente não entende nada de dinheiro. Mas vamos ver aqui a situação, como é que ficaria na calculadora gráfica. Chega a ser engraçado. Vamos lá. Vamos aumentar o índice aqui, né? Vamos mudar o índice aqui. 3 meses deu 2.315, o valor inicial era R$2.000. Se fosse um ano, o dinheiro guardado a 5% de juros ao mês já daria 3.591. 2 anos são 24 meses, já deu 6.450. 3 anos, 11.583. Vamos pensar em 10 anos. 10 anos já deu 697.823. 10 anos, tá? 10 anos. Vamos considerar 10 anos, vamos considerar aqui 15 anos. 15 anos seria 120 mais 160, 180 meses. Já deu um dinheiro bem grande. Vamos considerar bem menos aqui. 120 meses mais 12 dá 130, 11 anos. 11 anos já passou de 1 milhão. 11 anos já passou de 1 milhão. Vamos considerar 10 anos e 6 meses, que seria 126 meses. Deu 935.150. 7 meses, 10 anos e 7 meses. 10 anos e 8 meses. 10 anos e 8 meses é o prazo que esse dinheiro levaria para chegar em 1 milhão de reais. Então, se você tem R$2.000 e tivesse alguém que desse juro de 5%, que oferecesse 5% de juro ao mês numa aplicação financeira, você simplesmente pegaria esse 2.000 e guardaria por 10 anos e 8 meses, você teria 1 milhão guardado. Isso é uma coisa totalmente real, porque se você começar a aplicar hoje numa previdência privada, para você se aposentar, você vai precisar muito mais do que 10 anos. Você não vai ter 1 milhão guardado nunca, guardando acrescentando na reserva matemática ainda um certo valor por mês, né? Então isso aqui é uma coisa totalmente irreal, não faz sentido um aumento percentual de 5% ao mês em aplicação financeira.
Então, voltando aqui à questão, a resposta que nós teríamos que assinalar aqui seria a B, da questão 19, então a alternativa correta é a B. Questão 20. Um fazendeiro quer cercar um terreno retangular cujo comprimento é 3 metros maior que a largura. Se a área do terreno é 70 metros quadrados, qual é a largura do terreno? Então veja que aqui ele já fez metade da interpretação com a figura, né? Ele diz que o comprimento é 3 metros maior que a largura. Daí ele chamou a largura de x, aqui ó, largura. Se a largura é x, eu não sei qual é o valor de x, mas sei que o comprimento vai ser 3 metros maior. Então, se a largura é x, aqui vai ser x mais 3. Aí, a área do retângulo é igual à base vezes a altura do retângulo. E o problema está dizendo que a área desse retângulo é 70, né? Então, eu já sei que quando eu fazer as contas aqui para esse retângulo, base vezes altura vai dar 70, certo? Base vezes altura em questão aqui é x, vezes x mais 3, que é o produto da base vezes altura, igual a 70. Eu vou ter que sair desse impasse aqui, ó, do x multiplicando o x mais 3. Eu não consigo resolver diretamente porque eu ainda não sei qual é o valor do x, portanto eu não consigo fazer x mais 3. Uma forma de eu sair desse impasse é utilizar a propriedade distributiva, que seria pegar o número de fora e multiplicar por todos os termos internos. Assim, é o famoso chuveirinho, né? X vezes x vai dar x ao quadrado, que seria o termo de fora multiplicado pelo primeiro de dentro, mais x vezes 3, que dá 3x, igual a 70. Portanto, x ao quadrado mais 3x menos 70 igual a 0. Eu já estou colocando dessa forma porque eu percebi que eu tenho uma equação quadrática para resolver. Nós vamos utilizar a fórmula resolutiva, que aqui no Brasil chamam de Bhaskara. Vamos identificar os coeficientes. O coeficiente do x ao quadrado é 1. O B seria o coeficiente do x, que é 13, e o termo livre é 70. Portanto, o delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac, né? Delta é igual ao quadrado do b, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é 70 negativo. Delta vai ser 3 ao quadrado, dá 9. Vamos ver qual é o sinal desse segundo termo aritmético aqui, ó. Menos com mais a menos, menos com mais a menos, menos com menos dá mais, eu sei que vai ser positivo. Então, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7 dá 280. Logo, o delta dá 289. Será que esse delta aqui é um número, é uma raiz exata, é um quadrado perfeito? Provavelmente é, porque as alternativas, todos os valores são inteiros. Então eu vou buscar um número que eu multiplico por ele mesmo, que dá o 289. Para eu saber depois como calcular a raiz do delta na segunda parte da resolução da equação. Certo? Então vamos ver aqui. O último número do 289 é o 9. Então o número que eu vou chutar aqui vai ser o 17 vezes 17, que é mais ou menos em torno desse valor ali. E eu sei que 7 vezes 7 vai dar 49. O último dígito que vai aparecer aqui é o 9. 7 vezes 7, 49. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Aí sobe 4, 7 vezes 1, 7. Mais 4 dá 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 8, 2. De fato. Então, na verdade, agora, quando eu calcular a equação resolutiva aqui, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, porque eu vou ter que tirar a raiz, né? Dividido por 2 vezes a, eu já vou saber que é 17 a raiz, né? Porque 17 vezes 17 é igual a 289. Menos b seria o sinal inverso do b, o outro sinal, né? Troca o sinal do b, mais ou menos a raiz de 289, que já sabemos que é 17, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, o x é igual a menos 3, mais ou menos 17, dividido por 2. Como o x é uma medida de comprimento, ele não pode ser um número negativo. Então, nós temos dois caminhos de resolução, que é o x', considerando menos 3 mais 17, o sinal positivo, né? Menos 3 mais 17 dá 14, dividido por 2 dá 7. E o x duas linhas não vai dar um número positivo, porque em cima eu vou ter o menos 3, que é negativo, e ainda vou ter um outro número negativo, que é o 17, né?
Menos 3 menos 17, que vai dar menos 20 dividido por 2, que é igual a 10 negativo. Então, essa solução aqui não convém para nós. Logo, o x é igual a 7. Vamos ver o que o x é. O x, de fato, é a largura. Ele pede a largura do terreno. Então, conferindo o que o problema pediu e o que eu achei, realmente o que eu tenho que assinalar aqui é o valor do x, que é igual a 7 metros. A alternativa correta, então, da questão 20 é a A. Questão 21. A solução do sistema linear x menos y igual a 1, x menos e igual a 2, menos x mais 2z igual a 3 negativo é. Então, veja que esse sistema aqui, na verdade, ele é assim. Ó. X menos y tem 3 incógnitas, né? Mais 0z igual a 1 na primeira equação. Na segunda equação tem x mais 0y igual a menos z igual a 2. E a última equação é menos x mais 0y mais 0y mais 2z igual a 3. Aqui deixa eu só corrigir aqui o errinho. Na segunda é x mais 0y menos z igual a 2. Agora está certo. Então, o sistema em questão é esse aqui, certo? É isso que eu tenho que resolver. Mas ele não é tão complicado assim, porque eu posso somar a segunda equação com a primeira para assumir como x. Ó. E é isso que nós vamos fazer diretamente aqui. Ó. Nós vamos fazer aqui. Ó. Nós vamos manter, por enquanto, essa forma completa do sistema a gente não vai precisar. Nós vamos manter a última equação, a primeira, desculpa. Vamos manter a segunda. E vamos somar a primeira, a segunda com a terceira. Quando eu somo uma equação com a outra, o sistema não muda, certo? Então, x menos x dá 0x aqui, ó. 0x. Menos z com mais 2z vai ficar mais z. 2 mais 3 dá 5. Então, eu já sei que aqui, ó, 0x mais z igual a 5 na última equação, vai me dar um z igual a 5. Eu já sei que o z é igual a 5. Inclusive, eu já sei qual é a solução, que o único que tem o z igual a 5, que é a última incógnita no sistema aqui, é a alternativa D. Eu já sei que a solução correta é a D. Tá? Vamos voltar aqui e saber quais são as outras soluções. Como z igual a 5, eu venho na segunda equação, que é essa aqui, ó, x menos z igual a 2, e substituo o valor de z igual a 5. X menos 5 igual a 2. Aí eu tenho x igual a 5 mais 2, x igual a 7, certo? Então, x é igual a 7. Agora vamos para o valor de y. Vamos pegar a primeira equação. A primeira equação é x menos y igual a 1, né? Substituo o valor de x. 7 menos y igual a 1. Menos y igual a 1 menos 7. Menos y igual a 6 negativo. Aí eu multiplico tudo por menos 1 aqui. Para mudar o sinal do y negativo, vai ficar y. Menos y vezes menos 1 dá y. Menos 6 vezes menos 1 dá 6. Portanto, o valor de y é igual a 6. X é 7, y é igual a 6 e z é 5. Exatamente como está ali na alternativa D. A questão 21 é essa. Questão 22. O gráfico a seguir apresenta as temperaturas médias em graus centígrados registradas em uma cidade ao longo de 5 dias consecutivos da semana. Se a meta era manter a média semanal em 24 graus centígrados, qual é a diferença em graus centígrados entre a média observada e a meta? Essa é uma questão extremamente problemática. Mas vamos ver aqui quais os problemas que ela oferece. O primeiro, que uma semana tem 7 dias, não 5. Então falta informação. Eu não sei o que vai acontecer nos dias seguintes. Então não tem uma informação semanal. Esse é o primeiro problema. O segundo, meta de temperatura. Como assim meta de temperatura? Estão controlando o clima agora? Não tem como, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que a gente entrou na conversa deles e fazer o que mais ou menos eles pediram, que é fazer uma média desses 5 dias e comparar com 24 graus centígrados, fazer a diferença dessa média com 24 graus centígrados.
embora a questão seja totalmente mal elaborada, né? Então vamos ver aqui, ó. Para fazer a média de segunda a sexta, eu vou pegar o 22, somar com o 24, o 27, mais o 25, mais o 23. Vamos usar a calculadora aqui para fazer isso. 22 mais 24 mais 27 mais 25 mais 23 deu 121. Então a soma dessas 5 temperaturas deu 121. A média vai ser 121 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então tem 121 dividido por 5. Um jeito rápido da gente fazer uma divisão por 5 é multiplicar por 2 o numerador e deslocar a vírgula uma vez, porque 121 vezes 2, embaixo vai ficar 5 vezes 2, né? Embaixo o que dá? 5 vezes 2 dá 10. 121 vezes 2 dá 242. Dividido por 10 dá 24,2. Então, mentalmente a gente faria assim. Faz o dobro do numerador e desloca a vírgula uma vez. O dobro de 121 é 242, desloca a vírgula uma vez, 24,2. Então, a média é 24,2. A média semanal, qual a diferença entre a média observada e a suposta meta, né? Meta climática, é boa. 24,2 graus centígrados menos 24 graus centígrados dá 0,2. Então, entrando na conversa errada dele, seria a alternativa 0,2. Se nós estivéssemos numa questão de Enem ou de concurso público, uma coisa competitiva, nós teríamos que trabalhar a nosso favor numa questão dessa daqui. Um enunciado desse extremamente problemático, às vezes o problema poderia nos levar ao erro, certo? Então, como é que nós deveríamos proceder? Quando sai o gabarito da prova, a gente olha se realmente a questão A era a alternativa correta. Se a questão A é a alternativa correta, beleza, nós acertamos, nós vamos pontuar, não vamos fazer nada. Se por acaso a alternativa A não fosse numa questão problemática, nós abriríamos um recurso para derrubar a questão. Porque toda questão mal elaborada é responsabilidade da banca que escreveu a questão, né? Então, essa questão aqui era uma questão plausível de ser derrubada, né? Mas, de novo, se eu estivesse fazendo uma prova competitiva e mesmo sendo ela tendo a possibilidade de ser derrubada e eu acertei a questão, é claro que eu não vou derrubar a questão porque daí eu pontuaria menos, já que no concurso é uma competição, certo? Então, é essa dica que eu passo a respeito de recursos também, que é importante quando nós estamos fazendo uma prova competitiva, tal como o Enem ou um concurso público. Questão 23. Uma casquinha de sorvete em forma de cone tem raio da base igual a 5 centímetros e geratriz igual a 13 centímetros. Qual é o volume aproximado deste cone? Então, veja que a geratriz do cone é 13 centímetros. Nós temos o raio da base que é 5 centímetros. Vamos desenhar aqui na figura a altura, que nós vamos precisar da altura para poder calcular o volume, né? Então, vamos aqui. Deixa eu posicionar aqui. Aqui a altura, certo? E vamos fazer aqui esse ângulo reto e considerarmos esse triângulo retângulo, em que tem a altura, o raio e a geratriz. Pelo teorema de Pitágoras, h ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. H ao quadrado mais 25 igual a 13 ao quadrado. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 3, 1, 169, certo? Então, h ao quadrado é igual a 169 menos 25. Vou fazer aqui embaixo, aqui, menos 25. 9 menos 5, 6 menos 2 e
Então, h ao quadrado igual a 144. 144 é 12 vezes 12. Vamos conferir aqui, só o objetivo didático. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2, 1. Ó, vejam que 12 vezes 12 é 144. Portanto, a raiz quadrada de 144 é 12, a altura é 12 centímetros, certo? A altura é 12 centímetros. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Aparece esse 1/3 aqui no cone e na pirâmide, né? Então, nós teremos 1/3 da área da base, que é π vezes raio ao quadrado. A área da base, π vezes raio ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura que a gente acabou de calcular agora, que é 12. Deixa eu só elucidar mais um pouquinho, então, aqui, a questão do cálculo da área da base. A área da base, π vezes o raio em questão ali, que é 5, π raio ao quadrado, 5 ao quadrado, a área da base igual a 25π, certo? 25π, que é esse valor que está aqui, esse valorzinho que está aqui, certo? Então, eu vou ter 1/3 vezes 25π vezes 12. Como está tudo multiplicando, eu já vou multiplicar, eu já vou dividir o 12 por 3 aqui, ó. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 25 vezes π. Mas veja que π aqui para eles é 3. Então, 4 vezes 25 vezes 3. 4 vezes 25 é 100. 100 vezes 3 dá 300. 300. Portanto, a resposta aqui seria o volume, né, de 300 centímetros cúbicos. A alternativa correta seria a C. Questão 24. A variação da temperatura de uma cidade durante o dia pode ser modelada pela função t de t igual a 6 vezes o cosseno de π vezes t sobre 12 mais 24, onde t de t é a temperatura em graus Celsius e t minúsculo representa as horas a partir da meia-noite. Em que horário a temperatura é mínima? Então, nós vamos ter que analisar onde essa função atinge seu mínimo, né? Para podermos fazer isso, nós temos que, antes de tudo, entender o que é a função cosseno. Vamos ver aqui, então, uma explicação rápida do que é a função cosseno. Imaginamos a seguinte situação. Nós temos o ponto P aqui dessa situação. Essa circunferência é uma circunferência centrada na origem. O raio dessa circunferência é igual a 1. A projeção do ponto P, na medida em que o ponto P vai se movendo no sentido anti-horário, a partir desse ponto de origem ali, ó, onde ele está agora ali. Ele vai se movendo. A projeção desse ponto P nos dois eixos determina a função seno e cosseno. A projeção no eixo x é o cosseno e a projeção no eixo y é o seno. O tamanho da flechinha aqui, o tamanho da flechinha é o valor do cosseno, tá? Essa função em vermelho que está aqui, ela está dizendo qual é o tamanho da flechinha na medida que ele se movimenta. Veja que quando a gente passa para o segundo quadrante, o ponto P ele tem o tamanho da flechinha negativo porque ele está apontando na direção oposta ao eixo x. Aí ele chega no seu máximo, no seu mínimo, que é o valor menos 1 em 180 graus ou π radianos, né? E aí ele continua esse movimento, ele atinge o valor 0 aqui, nessa posição mais abaixo aqui, 3π sobre 2, e depois quando ele chega aqui em 2π radianos, ele atinge o seu valor igual ao valor original, que é igual a 1, né? Ela começa a 1 e termina em 1, lá em cima, ó. Certo? Eu vou colocar aqui a movimentar. Eu configurei aqui para o ponto dar 2 voltas, antes de voltar à posição original e começar tudo de novo. Ele faz isso aqui, ó, o valor da flechinha mudando. Aqui o valor da flechinha do cosseno, tá? A projeção no eixo x, certo? Então é isso que está acontecendo. O estudo das funções trigonométricas é estudar o comportamento desses gráficos da função seno, cosseno. O que acontece se na parte de dentro da função aqui f de t igual a cosseno de t, em que t aqui é o tempo, né? A gente colocou o tempo também de acordo com o que foi parametrizado lá no problema, que era o tempo, né?
Se nós colocarmos alguma coisa aqui dentro do t, o que vai acontecer com essa função é que ela vai ficar ou mais achatada ou mais esticada. E se tiver um valor multiplicando o cosseno, como aqui o valor 6 que está multiplicando, esse 6 ele vai aumentar a amplitude, o tamanho, deixa eu botar lá. Aqui nós temos que ele varia de 1 a 1 negativo, né? Aquele 6 faria variar de 6 a 6 negativo. Então, o número que multiplica a função trigonométrica aumenta a amplitude. E o número que altera o valor ali do ângulo de mudança ali dentro, né, ou o parâmetro tempo, como nós estamos considerando aqui, ele vai fazer ela ficar ou mais achatada ou mais esticada, certo? De tal forma que aquele argumento interno ali, só a parte do cosseno sem a amplitude, ele vai ter o seu valor mínimo quando ele chegar aqui, ó. Deixa eu movimentar aqui, ó. Quando ele chegar aqui em 180 graus ou pi radianos, certo? Uma volta inteira medida em radianos é 2 pi radianos. Meia volta é pi radianos, certo? A medida lá está em radianos. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar essa função, t de t, e analisar cada uma dessas partes aqui. 6 vezes o cosseno de π vezes t sobre 12, mais 24. 24 é constante, não vai mexer em nada, certo? O 6 vai aumentar a amplitude, certo? Então, o número mais, vamos dizer assim, o número mais negativo vai acontecer quando isso aqui for igual a menos 1, certo? E quando é que isso acontece? Quando o cosseno de π vezes t sobre 12 é o cosseno de π radianos, ou 180 graus. Né? Uma medida aqui em radianos, eu tenho que escrever em radianos. Logo, π vezes t sobre 12 é igual a π. Aí, então, aqui a gente pode simplificar o π em ambos os lados dessa equação, assim. E aí nós vamos obter o valor de t igual a 12. Então, a resposta dessa questão seria 12 horas. É uma questão que ela se torna difícil porque nós teríamos que estudar as funções trigonométricas e geralmente é muito difícil nós fazermos isso na escola de ensino médio pública. O máximo que nós conseguimos fazer é estudar a função trigonométrica as funções trigonométricas quando elas estão associadas ao triângulo retângulo, né, na trigonometria do triângulo retângulo. Avançar para esse conteúdo aqui se torna um desafio, mas está aí. A resposta então seria a D. Questão 25. Se 8 trabalhadores concluem uma obra em 15 dias, quantos dias serão necessários para que 12 trabalhadores mantendo o mesmo ritmo de trabalho a concluam? Então eu já coloquei uma tabelinha aqui para adiantar a resolução. Na primeira coluna nós temos a quantidade de trabalhadores, na segunda a quantidade de dias. Nós percebemos que quanto mais aumenta a quantidade de trabalhadores, menor é a quantidade de dias, numa relação de proporcionalidade inversa. Então, da primeira grandeza, que seria os trabalhadores, nós temos 8 dividido por 12, certo? No caso de proporcionalidade inversa, a razão da quantidade de trabalhadores vai ser igual ao inverso da razão da quantidade de dias, certo? Assim. E aí eu faço o produto cruzado, 12 vezes x igual a 8 vezes 15. Então dá para simplificar bastante aqui antes de eu fazer qualquer coisa, para não perder tempo fazendo multiplicação que depois eu vou ter que desfazer. Se eu dividir isso aqui por 3, 12 dividido por 3, vai ficar 4. Se eu dividir aqui por 3 também, vai ficar 5. Então essa expressão ela já se simplifica para 4 vezes x igual a 8 vezes 5. Certo? De novo, aqui nós temos como simplificar, ó. Se eu dividir aqui por 4, vai dar 1. Se eu dividir aqui por 4, vai dar 2. E aí nós vamos ficar com 1 vezes x igual a 2 vezes 5. 1 vezes x é x, 2 vezes 5 é 10. Então, a resposta aqui seria 10 dias.
A alternativa correta da questão 25, então, seria a B. Questão 26. Considerando a figura a seguir, fora de escala, quais são as medidas dos segmentos MN, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, determinados pelo encontro da altura do triângulo retângulo com a hipotenusa? Então tá, aqui nós temos a projeção. Esse triângulo ele está desenhado dessa forma, assim. O ângulo reto está aqui em cima, aqui a projeção desse lado aqui, desse segmento aqui do ângulo reto lá na hipotenusa, e é isso que nós temos aqui. Vamos ver aqui como é que ficaria essa situação, como é que é essa situação se nós tivéssemos que desenhar esse triângulo. Na verdade, ele é obtido através do círculo, né? Se a gente movimentar esse ponto aqui, ó, ele vai ter que esse ângulo lá do ponto A vai ser sempre 90 graus, né? Então, na verdade, é assim que a gente desenha um triângulo retângulo, né? Historicamente, é assim que o triângulo retângulo aparece nos livros de geometria, né? Exceto os livros de ensino médio que tem evitado essa forma de desenhar o triângulo retângulo, na verdade, né? Porque é assim que a gente constrói ele com ré e compasso. Vamos voltar para cá para a situação. Então, nós temos esse desenho aqui do lado melhorado, porque esse aqui está fora de escala, não precisava ser colocado fora de escala, mas está. E nós temos, então, esse desenho aqui. Qual é a primeira informação que nós temos? Que as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que é o M e o N, vai dar o valor da hipotenusa. Então, M mais N igual a 10. Só com isso eu não consigo resolver o problema, porque todas as questões o M e o N igual a 10, tá? Mas o que acontece? A altura que parte do ângulo reto sobre a hipotenusa, a altura do ângulo reto projetada sobre a hipotenusa, ela é sempre a média geométrica das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, o M aqui é a projeção do cateto AC e o N é a projeção do cateto AB, né? Então, o 4 ao quadrado é igual a M vezes N, sempre, para qualquer triângulo retângulo, certo? Então, além de eu ter M mais N igual a 10, eu tenho que M vezes N é igual a 16. Então, aqui qual o número que dá a multiplicação 16 aqui, né? 5 vezes 5 é 25, na alternativa C não é, 7 vezes 3, 21, na D também não é, 6 vezes 4 é 24, 8 vezes 2, 16. Então, a alternativa correta é a alternativa A, certo? Para nós para nós deduzirmos essas relações aqui, essa relação aqui, no caso da média geométrica da altura relativa à hipotenusa, nós teríamos que fazer semelhança de triângulos aqui entre os triângulos envolvidos. Nós temos 3 triângulos aqui que são semelhantes. O triângulo, vamos escrever aqui, ó, o triângulo grandão, que é o ABC. Tá? Ele é semelhante ao triângulo, vamos colocar os ângulos certinhos aqui, só para a gente enxergar as semelhanças, né? Então, aqui, ó, esse ângulo é de 90 graus, aqui nós temos um ângulo agudo, esse aqui é o complemento dele para 90 graus, certo? Agora, no triângulo ABC, esse aqui também é o mesmo complemento 90 graus, onde nós temos esse ângulo aqui de novo, assim, tá? Então, o ABC, ele começa nesse ângulo com 2 risquinhos e vai até e vai para o outro. Ele começa o ângulo reto, né? Vai para o ângulo de um risquinho para o de 2 risquinhos. Então, aqui no triângulo pequenininho também vamos fazer a mesma coisa. Então, ele vai partir do P, vai para o que é o ângulo reto, vai para o B e para o A, e ele é semelhante. Aqui a ordem dos versos a gente coloca para não se confundir. E nesse outro triângulo APC, ele vai do ângulo reto, do P, vai para o A e para o C. Aí aqui então nós teríamos as relações de semelhança entre os lados, onde nós obteríamos não só essa relação aqui que a altura é a média geométrica das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, mas outras relações também. Mas só que envolveria um estudo específico dessas relações métricas e daria bastante trabalho fazer isso daqui numa única questão, certo? O que a gente pode fazer é tentar lembrar que a altura projetada do ângulo reto sobre a hipotenusa é a média geométrica das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que foi feita aqui, ó, que acabou sendo a informação principal para resolver o problema dessa questão
26, né? Então a alternativa correta é a A.